Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos crê que Jesus está presente? O texto sagrado nos diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, a presença de Deus é real. Então ela é real, mais real do que a minha própria voz que vocês estão ouvindo. Cabe a nós nos portarmos e nos postarmos com reverência e com vigilância para que essa palavra não nos fuja, para que realmente ela encontre guarida no coração de cada um de nós. Mas antes de começar a explanação da palavra, de me colocar como instrumento para Deus usar, eu queria agora levantar um clamor de oração por uma pessoa muito querida que a igreja conhece. Ela ministrou aqui para nós, a irmã Clara. Ela veio um dia aqui e ministrou, foi um vaso usado tremendo. Ela recebeu um diagnóstico esses dias, difícil, mas ela deu um testemunho para a Mara assim que eu falei, realmente nós precisamos aprender. Então eu gostaria que a igreja ficasse em pé para nós estarmos orando. Eu queria que você colocasse o nome da Clara, para que realmente Deus possa estar fortalecendo ela, né? Ela é jovem, já passou por uma luta muito grande e tem essa nova luta à sua frente, mas que quando a igreja ora, realmente Deus responde às orações. Vamos orar, queridos, feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, nós somos povo teu, fazemos menção do teu nome, Pai. Muitos fazem menção de outras coisas, mas nós mencionamos a Ti, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, confiamos em Ti, sabemos que tudo Tu fará por cada um de nós. Assim a Tua serva Clara, Pai, ela confia plenamente em Ti, é serva Tua, instrumento Teu, Pai. Mas como Teu Filho nos disse, Senhor, nesse mundo nós teríamos aflições, e ela está passando por essa aflição. Mas o Teu texto também diz que nem que ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, porque Tu estás conosco, Pai. Eu quero Te pedir que ela sinta verdadeiramente essa Tua presença ao lado dela, e que ela não possa ter temor de nada, Pai, mas possa confiar em Ti, na Tua plena vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que ela se fortaleça nisso. O nosso desejo como igreja, Pai, é que Tu restaure, que Tu fortaleça, Senhor, que Tu restaure a saúde dela e que ela possa ter mais tempo no nosso meio, mas nós confiamos plenamente na Tua vontade. Faça ela na vida da Clara, como eu sei que ela também confia, Pai. Isso nós Te clamamos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Podeis assentar, queridos. Acusadores, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Nós estamos numa série de mensagens, eu não sei se é a 17ª, 18ª, seguindo os passos. Nós estamos caminhando na Bíblia Sagrada, andando por onde Jesus andou, prestando muita atenção nos atos de Jesus, para aprendermos com Ele. E quando a gente seguindo a Jesus Cristo, caminhando junto com Ele, a gente começa a perceber, no decorrer dessa caminhada que estamos fazendo, que muitos que estão caminhando com Jesus começaram a perseguir a Jesus Cristo, com acusações. Eram religiosos que se achavam melhores do que outras pessoas, né? Que se julgavam estarem acima, em outro patamar, espiritualmente falando, e por consequência de merecimento. Eles entendiam, pela posição deles, pela postura deles, que eles eram merecedores de coisas maiores que certas outras pessoas. Quando a gente começa a caminhar, a gente começou a ver pessoas assim, e Jesus percebia isso, e essas pessoas começaram a perseguir Jesus Cristo. E nessa caminhada, quando estamos andando junto com Jesus, a gente vai se deparar, caminhando com Ele, numa situação, a gente vai se deparar assim, com a situação, direi eu assim, que demonstra esse tipo de perseguição com muita clareza. E essa situação, esse momento que a gente vai se deparar agora, ela vai trazer, e eu quero muito que nós possamos estar atentos, ele vai trazer lições absolutamente preciosas para as nossas vidas. E nós precisamos, quando isso falou ao meu coração, foi muito forte para mim. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. Hoje eu queria que você usasse a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8. Abra aí a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 8. Hoje nós vamos destrinchar, nós vamos ver, caminhando com Jesus, o que realmente esse texto quer falar. Porque tem algo muito precioso dentro desse texto que nós às vezes não percebemos. Então nós vamos meditar verdadeiramente para tirar o máximo que a gente puder daqui. O texto sagrado diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte
bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então Jesus volta do Monte das Oliveiras, ele estava lá orando. Isso é precioso, Jesus sempre na posição para entregar uma palavra, para ensinar, ele orava. Cabe nós também que fazemos isso, que nos colocamos nessa posição, estarmos aqui debaixo de oração. Precisamos orar. Eu quero revelar algo a vocês, algumas pessoas já sabem, mas sempre que eu estou aqui pregando, o pastor Roberto está ali orando. Ele fala, pastor, quando o senhor me olhar e ver de olho fechado, eu não estou dormindo, eu estou intercedendo. E da mesma forma, quando ele está aqui, eu estou ali orando, ou quando outra pessoa está, porque nós somos carentes das orações, precisamos dela. Porque Jesus assim fazia, ele traz essa lição preciosa, que ele estava ali orando. Só que ele volta e a multidão cerca Jesus Cristo, porque a multidão estava sedenta por aprender, e ele começa a ensinar, quer dizer, Jesus estava ensinando, mas de repente, no meio de tudo isso, algo inesperado acontece. O texto diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Jesus está ali naquele momento, tinha vindo de oração, ensinando as pessoas, mas de repente algo inesperado, uma confusão começa a acontecer ali e se apresenta ali uma situação de uma infração gravíssima que tinha acontecido, muito, muito grave: o adultério. O adultério é uma infração, principalmente à época de Jesus Cristo, muito, muito grave. O texto sagrado diz que esse pecado, o adultério, é um dos pecados mais sérios que existe, porque ele demonstra essa questão do corpo. Você é uma só carne, então há a parte espiritual envolvida ali. E aquela mulher tinha sido pega, apanhada em adultério. Então é algo muito terrível que está acontecendo ali, e principalmente porque era uma mulher numa sociedade judaica. Você tem ideia o que era uma mulher na sociedade judaica? Todo judeu homem, quando orava a Deus agradecendo por ser judeu, por não ter nascido samaritano e não ter nascido mulher. Você tem ideia como era a forma que se via. Agora você imagina uma mulher adúltera que cometeu esse ato terrível. Então era algo muito difícil, e isso se apresentou diante de Jesus. As pessoas levam aqui, essa mulher foi apanhada em adultério. Então o pecado é muito grave, o pecado é muito grave, a situação é muito grave. E o texto vai dizer assim: eles chegam e colocam ela no meio e disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Olha só a estratégia dele. Lembra-se que tinha uma multidão. Então, quando aquela mulher foi pega no ato, eles pegam aquela mulher com a boca na botija, como diz o adágio popular, e lançam ela no meio da multidão, expõem ela de todas as formas, expõem ela ao crivo da multidão, para que a multidão a julgasse, ali no meio de todo mundo. Ela é lançada, colocada ali no meio daquelas pessoas. Aí você imagina uma mulher naquela sociedade tendo sido pega com várias testemunhas em adultério. O marido saiu para trabalhar, o marido trabalhando, frequentava as sinagogas, de repente a sua esposa estava adulterando, e agora ela é lançada ao meio. Imagina o balbúrdio que ficou naquilo ali, ela totalmente exposta. Alguém assim, sem defesa, como que ela iria se defender? Não tinha argumentos, não tinha defesa. Alguém que tinha perdido totalmente a sua dignidade. Ela foi despida da sua dignidade. Ela não tinha mais nenhum tipo de expressão de levantar a mão para se defender, não. Ela estava realmente totalmente lançada à sorte do julgamento daquelas pessoas. Então, era uma pessoa abaixo de todas aquelas outras, ela estava no meio, todas as outras pessoas estavam acima dela, porque ela tinha realmente cometido algo muito, muito terrível. Mas o texto, prosseguindo, diz assim: os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os religiosos disseram a Jesus Cristo: e na lei
nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha aqui que eles mencionam a lei, algo intocável. Quem eles mencionam? Moisés. A lei mosaica que Moisés mandou, o grande líder libertador. E aí eles expõem aquilo, porque a lei é muito clara, ela não deixa dúvida do que deve acontecer. Ela tem que ser apedrejada. E aí eles olham para Jesus Cristo, eles sabiam o que Jesus vinha pregando. O que Jesus pregava? Perdão. Perdão sobre os pecados. E agora, tu diz o quê? Essa mulher apanhada nesse ato tão terrível, essa mulher apanhada no ato do adultério, que a lei diz que tem que ser apedrejada. E agora, tu vai dizer o quê? Tu não expõe, tu não sai pregando que nós devemos perdoar 70 vezes 7? O que fazer com essa mulher? Olha só a situação que se colocou diante de Jesus Cristo. Uma verdadeira armadilha. O texto diz: isso diziam eles tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então prestem atenção. É uma armadilha que aqueles líderes fariseus, perseguidores de Jesus Cristo, acusadores de Jesus Cristo, estavam armando naquele momento ali. Mas Jesus, ele tinha muita sabedoria, uma sabedoria acima de tudo. Era algo, Jesus, a beleza da sua sabedoria era algo que chamava a atenção de muitas pessoas, do seu conhecimento. Mas tem algo muito inusitado nesse texto aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, algo incomum que não acontece, não vinha acontecendo. Essa cena demonstra algo que não tinha ainda acontecido. Olha só, vamos reler novamente, destacando algo. Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus se inclina, vai ao chão e começa a escrever na terra. Ele nunca tinha feito isso. Isso nunca tinha acontecido. Naquilo ali, eles falando com Jesus, Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. Atentem, é algo diferente, mas é algo que exposto, tem alguma coisa para a gente entender aqui. Algo tão diferente, tão inusitado, não seria exposto se não fosse algo que deveríamos aprender. Então isso aconteceu ali. E aí Jesus, ele escrevia ali, estava naquele lugar, e de repente o texto sagrado diz assim: eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele, Jesus Cristo, se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Eles estavam exigindo uma resposta de Jesus. O que Jesus faz? Jesus está, preste atenção, agachado, escrevendo. Ele se levanta para falar com eles. E o que Jesus faz? Ele dá uma ordem de execução. A lei não diz que quem comete adultério tem que ser apedrejado por todos? Ele dá a ordem para executar aquela pessoa, executar a pena da lei. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, pode começar, ok? Vocês estão corretíssimos. Mas ele levanta para falar isso. E aí vem, continuando, a gente meditando no texto, então ele inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Ele levanta, responde a eles, dá a ordem a eles, pode apedrejar, se abaixa novamente e volta a escrever na terra. Algo que ninguém estava esperando, voltou a acontecer. Ele volta a escrever. E aí é a pergunta que eu já vi livros escritos por isso, pregações faladas por isso. O que Jesus escreveu? E as pessoas navegam na sua fantasia, sabe? Vão lá, ele estava escrevendo os pecados daquelas pessoas, ele estava escrevendo uma lei e tal. As pessoas ficam divagando sobre isso, mas a Bíblia não revela. Mas ele voltou. Prestem atenção, ele estava agachado, ele se agacha, escreve,
eles insistem, ele se levanta, dá a ordem e volta a escrever. Então seria aqui, essa escrita, o saber o que Jesus escreveu, seria o grande mistério dessa história? Estaria aqui o cerne do ensinamento que essa história estava para nos contar? O que estava escrito em oculto ali, porque ele volta, é importante, ele volta a escrever. Vamos continuar. O texto diz assim: quando ouviram isso, foram saindo. Ouviram o quê? A ordem de execução. Um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. A multidão estava ali, os acusadores falando, Jesus dá a ordem, e de repente, ao ouvirem a ordem daqueles que estavam acusando a mulher adúltera, eles foram todos, absolutamente todos embora. Não ficou nenhum. Todos eles. Quem não tem pecado? E ali aquelas pessoas, Jesus falou, levantou para falar para eles, foram saindo. Não ficou nenhum. O texto sagrado vai dizer que vai embora começando pelos mais velhos. Vai saindo por ordem e vai embora até chegar aos mais novos. Não fica absolutamente ninguém. Só Jesus e a mulher no meio da multidão. Aí, o que acontece? Vamos lá, olha só o que o texto diz. Então Jesus se levantou de novo. É um levanta, abaixa. Você prestou atenção nisso? Você já tinha atentado a isso? Que esse texto fica mostrando Jesus abaixado, Jesus em pé. Jesus abaixado, Jesus em pé. Você prestou atenção? Ele se levanta de novo, depois que todos vão embora. Jesus novamente se ergue. Os acusadores não estão mais ali. E ele se levanta para falar com a mulher adúltera, com aquela pecadora terrível. Ele fica em pé e diz a ela: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou. Nenhum deles a condenou. Ele fala para ela, e aí continuando na leitura ele diz assim, ela responde: não, Senhor, respondeu ela, e Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. A gente conhece essa história de cor salteado, mas será que a gente conhece os detalhes dessa história? Jesus em pé, conversando com ela, derrama sobre aquela mulher da sua misericórdia, da sua graça. Derrama misericórdia e graça sobre aquela terrível pecadora. Lembre-se, o pecado dela é terrível, indigno. Ela não está sendo acusada injustamente, ela realmente cometeu um pecado terrível. Volto a dizer, no contexto daquela sociedade era algo, a lei dizia que teria que morrer apedrejada, em praça pública, diante de todos. Mas Jesus em pé derrama da misericórdia sobre aquela mulher. A gente sabe o texto, entende isso, já escutamos várias vezes, mas será que nós entendemos o que aconteceu aqui? Você entende realmente? Olhando, prestando atenção, imagine a cena, visualize a cena, Jesus pregando com a multidão, de repente aquele balbúrdio de confusão, e jogam bem no meio, aquela mulher adúltera, pega no próprio ato, e os acusadores falando: olha aí, ó, a lei diz que tem que ser apedrejada. Jesus, quando vê aquela mulher, se agacha, começa a escrever. E aí, tu vai falar o quê? Ele se levanta, dá a ordem, volta a se agachar. Eles vão todos embora. Jesus volta a ficar em pé e derrama da sua misericórdia, porque ele era aquele que não tinha pecado. Ele poderia executar, mas ele fala: eu não te condeno. Eu não te condeno. O que será que realmente está aqui? O que nós temos que aprender de tudo isso aqui? É lógico que os textos sagrados, eles trazem infinitas lições. Não há uma única lição fixa, não. Mas tem algo aqui precioso que talvez nós ainda não tenhamos prestado muita atenção no que realmente aconteceu. Então eu quero recapitular.
Vamos começar lá. Primeiramente, os acusadores jogam ela no meio. Bum! Joga aquela mulher no meio. Vamos voltar a fita. Rebobinou. Na época que tem videocassete, sabe o que significa rebobinar. Então volta a fita, está ali. A mulher foi jogada ao meio, ali no meio da multidão, exposta. Pum! Jogada ali. Expostas a todo mundo. Aí o que acontece depois disso? Olha só. Jesus se inclina, se abaixa. A mulher foi lançada no meio. Quando ela é lançada no meio, Jesus se abaixa. E aí o texto diz que ele se abaixou e ficou mexendo, escrevendo ali na terra. Ok? Jesus se abaixou para escrever na terra. Quando eles exigem que Jesus fale, o que Jesus faz? Volta a ficar em pé, ele se levanta novamente. Jesus, a mulher jogada no meio, Jesus se abaixa, eles querem falar com Jesus, Jesus fica em pé. Depois que Jesus fica em pé, que Jesus realmente, o que ele acontece? Ele volta a se abaixar. Prestem atenção, a mulher lançada ao meio, Jesus se abaixa, eles exigem que ele fale, Jesus fica em pé. Depois que Jesus fala com ele, Jesus volta a se abaixar. Por que Jesus se abaixava e depois levantava? Por que Jesus fez isso? Todos os atos de Jesus são altamente didáticos, educativos, tem algo a falar. Nada que ele fazia era principalmente daquilo que é colocado e dado ênfase. Não é colocado de forma aleatória, de qualquer jeito. Não, tem algo ali. Por que ele tanto se abaixava? O foco aqui não é o que ele estava escrevendo, que a palavra não menciona absolutamente nada, não dá nada em relação àquilo. Porque ninguém vai conseguir descobrir. Tem um adivinho? Não, não é o que ele estava escrevendo. A gente tem que atentar ao seguinte: aquela mulher foi lançada ao meio, foi exposta. O que ele faz? Ele vai ao nível dela, ele se junta a ela no meio da multidão. Quando ela está caída, quando ela está abandonada, quando ela está despida, quando o pecado está manchando de cima e embaixo, Jesus vai lá, no mesmo nível dela, enquanto os acusadores estão aqui, se achando melhores, maiores, mais merecedores, dono da razão. Jesus se abaixa até a ela. Jesus não queria olhar para aquela mulher com um olhar de acusador. Você está errada. Não, não. De cima para baixo. Mas ele queria olhar aqui no olho dela, no nível dela, no nível dela. Os outros estavam lá em cima, Jesus estava aqui, ó, aqui no mesmo nível que estava. Mas quando os acusadores pedem para Jesus falar, Jesus fica em pé para olhar nos olhos dos acusadores. Ele não fica agachado, ele não fala lá de baixo, ele volta, fica em pé. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, olha para mim. Você não tem pecado? Ele está em pé falando com eles. Ele se levanta. Mas é interessante que ele não se coloca acima, porque Jesus é muito maior, mas ele fica ali, ó. Quem é que não tem pecado? Me encara aqui. Quem não tem pecado? Não fica ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém consegue encarar o olhar de Jesus e mentir. É impossível. Ali está diante deles o Deus, Criador de todas as coisas. Aquele que tem o poder sobre todo, o nome sobre todo nome. Jesus fica em pé e olha nos olhos daqueles ali. Mas depois que fala isso, depois eles voltam a ficar junto com a mulher. Quando todos vão embora, todos os acusadores vão embora, não tem mais nenhum, aí Jesus volta a ficar de pé, ele volta a se levantar. Agora ele está em pé, não tem mais nenhum deles, mas ele ficou em pé para quê? Para acusar aquela mulher? Ele ficou em pé para quê? Para condenar aquela mulher? Não, não foi para isso. Jesus está em pé
E o texto diz assim: então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão teus acusadores? Nenhum deles a condenou. Aí Jesus fica em pé para erguer aquela mulher. O texto sagrado diz que quando um está caído, aquele que está em pé ajuda a levantar. Jesus não é acusador, Jesus é restaurador. Aquela mulher era digna de toda condenação, mas Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar e buscar que estão perdidos. Jesus fica em pé não para condenar como os acusadores, mas para erguer aquela mulher, para levantar aquela mulher, não fisicamente, moralmente, espiritualmente. Vamos, levante, vamos recomeçar. Você tem uma nova oportunidade, mas tu não tem pecado, tu tinha o direito de fazer isso. Eu abro mão dessa razão. Só que Jesus está fazendo muito mais do que isso. Jesus não está somente erguendo ela e levantando ela, Jesus está tirando ela do lugar ao qual Ele vai ficar. É Ele que vai pagar o preço pelo pecado daquela mulher. É Ele que vai ser apedrejado agora numa cruz. Mas Ele estende a mão, Ele dá uma nova oportunidade para aquela mulher, Ele derrama sobre ela o quê? Amor, perdão, Ele renova a vida daquela mulher. Vamos caminhar, não vai pecar mais, não peques mais, vamos junto, levanta, você agora é renovada, eu te dou uma vida nova, eu te dou nova dignidade. Não como os acusadores que queriam ali condenar e apedrejar e matar aquela mulher. Aí quando eu olho essa atitude de Jesus, esse posicionamento de Jesus de se abaixar ao nível, Ele com a razão, porque Ele era o que não tinha pecado, mas Ele vai lá até ela, e depois Ele se levanta para erguer, porque ela não tinha condição de se erguer. Não estou falando a posicionamento físico, eu estou falando de vida. E aí quando eu vejo isso, eu fico olhando para mim, o que eu tenho feito? Qual tem sido o meu posicionamento diante das situações que acontecem na minha vida? Eu tenho sido um acusador que adora estar com a razão na mão e quer executar, porque você errou, você tomou, você matou, você me roubou, você me feriu, você me ofendeu, você me adulterou, você me traiu. Eu adoro estar com aquela razão na mão e não abro mão dessa razão, porque me feriu, me machucou. E olha quem está ali falando e se agachou e se levantou para erguer alguém que foi muito ferido por isso. Será que eu estou querendo ficar com essa razão e não abro mão de nada, porque a justiça tem que ser feita? Ou realmente eu estou fazendo o papel que Jesus me ensinou a fazer? Abrir mão, jogar essa pedra fora, abrir mão da razão e falar: vamos, levante. Quantas vezes eu devo fazer isso? 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário? Porque de que adianta uma pessoa morrer? De que adianta ela pagar por esse preço? Mas quando uma pessoa é salva, tem alegrias no céu, tem festa entre os anjos de Deus. Deus se alegra, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então eu preciso usar da minha expressão de vida para reerguer, não para condenar, não para pisar, não para massacrar. É muito triste quando a gente vê, eu tenho visto o posicionamento de certas pessoas, porque estão no direito, estão ali, sabe, não abrem mão e cercam, expõem aquela situação, expõem aquela pessoa, jogam no meio e derramam seu ódio, a sua justiça, a sua razão. Mas eu olho para Jesus Cristo, era eu que estava ali caído, Ele não fez assim comigo. Ele não fez assim. Eu tinha todo o direito de ser apedrejado. Tinha. Mas Ele abriu mão e falou: eu não te condeno. Cadê? Quem é digno de condenar um ao outro? Lembra a leitura que nós fizemos no prefácio, na carta de Paulo aos Romanos? Como que nós vamos julgar uns aos outros? Quem somos nós? Quem é melhor do que alguém aqui?
quem nunca cometeu um erro, quem não está suscetível a cair. E quando eu cair, eu preciso que esteja alguém em pé para me reerguer, para quando eu estiver em pé e alguém cair, eu possa estar lá reerguendo. Isso é o caminhar com Cristo, é isso que Jesus nos ensina, é isso que o mundo está precisando. Nós precisamos largar as pedras das nossas mãos. Quando eu acompanho Jesus Cristo, eu vejo isso, eu vejo que Ele não fez isso. Ele tinha tudo para condenar as pessoas, mas assim Ele não fez. E aí a gente vê o exemplo de Estevão tão forte, ele sendo apedrejado por acusadores, mas lá, o sangue sendo derramado de si, ele olha para Deus e fala: Pai, não impute a ele esses pecados, Pai. Não, Senhor. A gente precisa aprender a botar em prática o Evangelho. É muito bonito ouvir, a gente gostar da palavra, mas na hora da prática a gente não faz nada. Na hora que está doendo, é a hora que você tem que derramar o teu amor, o teu sangue pelo outro. É quando te batem na cara, que arde, que você vira a outra face. É quando alguém te ofende que você derrama o perdão. É quando alguém merece o castigo, a condenação, que você tem misericórdia. Não se derrama misericórdia para quem não merece, para quem merece. Não existe isso, ninguém merece misericórdia. Misericórdia é um ato de graça. É a graça, é o amor imerecido. É o que Jesus faz, é o que Jesus nos ensina. Diferentemente dos acusadores, Jesus está em pé para reerguer. Eu gosto muito desse filme do Mel Gibson, que tem essa imagem, ela sempre me marcou muito. O texto sagrado não revela que a mulher está caída, jogada, deitada no chão, mas aqui é uma simbologia do que Jesus faz com as nossas vidas, nos tira do lamaçal do pecado. Ele reergue cada um de nós, para que a gente faça isso uns com os outros, porque nós estamos cheios de acusadores, e talvez nós estejamos no meio dos acusadores. Não podemos, porque quando Jesus olhar nos nossos olhos, e Ele vai olhar, Ele vai ficar em pé, não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como o leão da tribo de Judá que veio para julgar a todos. Ele irá olhar nos nossos olhos e dirá: com a mesma justiça que tu julgou, tu serás julgado. Qual de vocês aqui não errou? E por que tu lançou pedra? Qual de vocês nunca cometeu falha? Não vamos ter condições, porque Ele vai enxergar e vai dilacerar a nossa alma. Não temos condições de julgar ninguém diante de Jesus Cristo, do olhar de Cristo. Então precisamos seguir o exemplo de Jesus. Sabe, querido, quando você vê alguém caído na lama por conta de falhas, não fique em pé, se mostrando melhor. Vá lá. Eu nunca esqueço, uma certa noite eu recebo uma notícia de alguém que tinha caído num pecado terrível, adultério inclusive. E aí todo mundo falando mal, eu chamei a Mara e falei: vamos lá agora. Vamos lá agora. Chegamos lá, às vezes a gente ficou só olhando no rosto um do outro. A Mara ficou olhando o rosto da pessoa chorando. É o que tinha que fazer. Eu abracei, nós abraçamos, fomos muito julgados por isso, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eles estão unidos novamente. Porque a nossa função não é jogar pedra, não é nos mostrarmos melhores, está vendo? Não faça isso. Faça como Jesus. Abaixe. Se Jesus escreveu alguma coisa, foi palavra de graça, de misericórdia. Nunca foi de condenação. Então, que nessa caminhada que nós estamos fazendo com Jesus, quando nós nos deparamos com essa cena, que isso possa trazer para nós uma lição preciosa, que nós somos frutos dessa misericórdia, dessa graça, mas que nós devemos também exercer isso, uns com os outros. Lembre-se, isso custou caro para Jesus Cristo, muito, muito caro. Dói,
Perdoar dói, amar dói, ter misericórdia dói, machuca, mas traz vida, restaura vidas. E o que nós estamos precisando não é de morte, é de vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso. É verdade, Senhor. O teu amor é maravilhoso. É imensurável, Pai. Não consigo encontrar expressão para dizer do teu amor. Quando todos o cercavam, Senhor, apontando os nossos erros e as nossas falhas, como estávamos esquecidos, Pai. A nossa condenação já determinada, Senhor. Chega, Pai. Chega para ficar no nosso lugar, para nos tirar daquele lugar de condenação, Senhor, para nos perdoar, Senhor, para nos dar uma nova oportunidade, para apontar um novo caminho do qual não tem mais esse pecado e dizer: vá por aqui, não vá pelo pecado. Tu pagou com a tua própria vida, Senhor, para nós termos essa nova oportunidade. Muitas das vezes não estamos aproveitando essa oportunidade, mas também muitas das vezes, Senhor, não estamos fazendo isso, a mesma coisa que Tu fez conosco, com outras pessoas. Porque eu sou fruto, Senhor, da Tua misericórdia através do agir de outras pessoas, Pai. Porque Tu estava na vida dessas outras pessoas, ao qual me alcançou, Senhor. Então também que eu possa ser templo e morada da Tua presença para alcançar outras vidas que precisam da misericórdia, Pai, do perdão, do amor, de um novo recomeço, Senhor. Sem a gente ficar julgando, sem a gente ficar medindo, Pai. Não, mas isso foi muito grave, isso não foi. Não, Senhor. Um novo recomeço, uma nova oportunidade, para que as pessoas possam caminhar, às vezes é com muita dificuldade, mas que elas possam chegar lá no final, Senhor, e encontrar a salvação junto a Ti, Senhor. Porque o nosso desejo não é que as pessoas se percam, Pai. O nosso desejo é que todos se salvem, Senhor. Esse é o desejo da Tua igreja. Nós estamos aqui para isso, ser luz no mundo de trevas, Pai. Então limpa os nossos corações de toda mágoa, de toda dor, Senhor, e que nós possamos estender as nossas mãos, larguemos as pedras, Pai, estendemos as nossas mãos uns para os outros, Pai, porque nós vamos estar caminhando juntos, Pai. Às vezes um aqui e outro ali vai cair, mas que os outros possam estar com as suas mãos, os seus braços estendidos, Senhor. Mas é só figurativo, porque vai ser a Tua mão, o Teu braço que vai nos reerguer, Pai, através dessas pessoas. Que nós possamos ser o Teu instrumento, Pai, de vida para tantas outras pessoas que estão na morte, com a sua condenação já lançada, Pai. Mas que Tu possa olhar nos olhos dos acusadores, Pai, para que eles possam ver a verdade, Senhor. E que nós possamos imitar a Ti, Pai, como restaurador de vidas. É isso que eu te clamo essa noite, Pai. Que cada um que esteja aqui, Senhor, olha essas pessoas que estão aqui, olha para cada um de nós. Se cada um aqui for restaurador de vidas, quantas vidas vão ser alcançadas, Pai? Que Tu possa usar-nos, Senhor, fortemente, Pai. Que cada um aqui possa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me como restaurador de vidas, Pai. Se coloque nessa posição, igreja, para que Deus venha te usar, venha usar a cada um de nós. Faça, Senhor, esse milagre nas nossas vidas. Usa-nos, Pai, como esse Teu instrumento, Senhor. É o que eu te clamo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Podeis assentar, querido. Glória a Deus. Restaurador de vidas. Que a gente chegue no final das nossas vidas, lá no epitáfio da nossa sepultura esteja lá. Talvez não com letras, mas quando as pessoas olharem e lembrarem: aqui foi um restaurador de vidas. Nós possamos exercer isso. Deus conta com você. É por isso que Ele chamou os discípulos, para ser pescadores de homens. Ser pescadores de homens é ser
restaurador de vidas.